Olá pessoal, estamos de volta. Na última aula, nas últimas aulas aliás, a gente começou a ver a parte da geometria analítica, a gente viu como localizar o ponto no plano cartesiano, vimos como se dá a distância de dois pontos de duas maneiras, horizontalmente e verticalmente. Ficou faltando a parte do diagonalmente, tá bom? Então vai ser essas duas que a gente vai revisar hoje, nesse vídeo, e vai ser essa terceira que a gente vai entrar na abordagem. Certo, pessoal? Então, vamos lá para a gente relembrar como é a parte do horizontalmente e do verticalmente? Vem comigo, hein? Vamos relembrar, hein? Um é horizontalmente, o outro é verticalmente. Dado esses dois pontos, a gente vai primeiro localizar ele no plano cartesiano, só para a gente entender a localização. Mas eu preciso, para saber da distância deles? Precisa não. Lembra na última aula como é que a gente fez? A gente vai relembrar daqui a pouco. Mas antes disso, deixa eu localizar. Vai estar o eixo aqui, X. Vai ter o eixo Y. O encontro deles é no zero. A gente sabe que essas retas são numéricas. Então, do zero à direita vai ter os números, 1, 2, 3, 4. Do zero à esquerda são os positivos, mas é que a gente não vai precisar. Zero para cima do mesmo jeito, Os negativos, aliás, né? Aqui os positivos, zero para baixo os negativos, mas também a gente não vai precisar, tá tudo positivinho aqui. Então tá aí. Vou localizar os pontos. O primeiro é 1, 3. O X é 1, o Y é 3. O segundo ponto, 4, 3. O X é 4, o Y é 3. Vocês estão vendo que a distância desses dois pontos é um segmento de reta, que ele é horizontal. Olha ele aqui, Então, de um ponto para outro, se você fazer uma comparação aqui no eixo X, um prolongamento, né? Uma projeção, você vai ver que vai de 1 ao 4. Então, dentro dessa distância, existe, 1, 2, 3. 3 unidades. É preciso disso? Não é preciso, não. Para saber a distância aqui, você só era olhar os pontos e ver se dos dois, o X ou os Y são iguais. Lembra que os X são os primeiros e os Y os segundos. Então aqui, o X é diferente. Mas olha os Y. 3 e 3 são iguais. Então só era você pegar o X que difere e fazer um menos o outro. Então aqui, 4 menos 1, 3. Distância é 3. Eu vou fazer aqui sem desenho a distância. Vamos ver se um dos dois, o X ou os Y, são iguais? São iguais, os X. Os Y não são iguais. Então o que a gente vai fazer? Um menos o outro para saber essa distância. Sem precisar de desenho, tá? Só se a questão pedir. Mas aqui não pediu, então vou ter que fazer, 6 menos 2. Se quiser escrever, pode. A distância vai dar 4. Se quiser ir pelo desenho no plano cartesiano, vai dar a mesma distância. Audio Jungle. Pessoal, coloquei aqui dois pontos, o plano cartesiano, e agora a gente vai localizar esses pontos no plano, tá certo? Primeiro esse ponto, 1, 2, o X é 1, o Y é 2. Então tá aqui, O X é 1, só bater o Y sendo 2, é este ponto. O segundo ponto é 5, 5. Ah, professor, são iguais. Então tá ou horizontalmente, né, ou verticalmente? Não, porque aqui é o mesmo, é um ponto só. E duas coordenadas iguais não quer dizer que eles são a distância, né? Horizontal ou vertical, tá? É só se esses dois X fossem iguais ou os Y também, mas não é. Então marca lá. 5, só bater o 5, é este ponto aqui. Gente, se eu traçar a distância nesses dois pontos, olha o que acontece. Ela não é nem vertical, nem horizontal. Ela é, diagonal. Então, quando isso acontecer, a gente vai aplicar numa formulazinha, tá certo? Pelo teorema de Pitágoras, você teria que fazer o seguinte, extrair daqui um triângulo, retângulo, né? Neste caso, ele é um triângulo retângulo. Aqui é um ângulozinho de 90 graus. Você identificaria este lado facilmente aqui, do 5 até o 2.
5 menos 2, né? 3. Teria que identificar esse outro lado aqui de baixo, que vai do 1 ao 5. 5 menos 1 dá 4 unidades. E eu quero saber essa distância, que eu chamaria de x. Certo? Mas a gente vai pela fórmula, que também deriva do Teorema de Pitágoras, mas a gente não precisa desenhar um outro triângulo para daí a gente tirar para o teorema, tá certo? Então a gente vai tirar já dos pontos, sem precisar inclusive da figura. Eu só coloquei a figura para vocês entenderem que é diagonalmente, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai se utilizar dessa fórmula aqui, pessoal, ó. Distância ao quadrado é igual. Você vai fazer a diferença do x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Quais são os x, quais são os y? Aqui o x é 1 e 5. E o y? 2 e 5. Você vai fazer a diferença entre eles ali, tá certo? Bora aplicar os números na fórmula? A distância, que é o que eu quero saber, é igual variação do x. O x aqui quem é, pessoal? 1 e 5, né? Então eu vou fazer 5 menos 1. Aqui, ó. 5 menos 1 ao quadrado. Mas eu vou colocar do jeito que está aqui na fórmula aqui, utilizando esses números. Agora os y. 2 e 5. 5 menos 2. Também ao quadrado. Resolvo a subtração, essa continha de menos. Vai ficar d ao quadrado é igual 5 menos 1, 4 ao quadrado. 5 menos 2, 3 ao quadrado. Resolve as potências. Isso aqui é 4 vezes 4 e 3 vezes 3. Lembra de potência? Então aqui vai ficar d ao quadrado igual a 16 mais 9. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Soma isso dá 25. Tá vendo, pessoal, que a gente só vai resolvendo e repetindo. Para finalizar a conta, para quase finalizar, a gente vai pegar esse 2 para isolar o d, ó, e achar o valor dele. A gente vai pegar esse quadrado e vai transformar no outro membro da igualdade como radiciação. Então, o quadrado vai para lá como raiz quadrada do 25. E dá quanto? Qual é o número que ele vezes ele dá 25? 5. Então, a distância é 5. Ou seja, a diferença desses dois pontos é 5. Então, vamos lá, recapitulando. Se for verticalmente ou horizontalmente, ou x ou y é igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o diferente. Se for os y diferentes, um menos o outro. Já achou a distância. Se o x for diferente, os dois x dos pontos, um menos o outro, já dá a distância. Mas se for diagonal, a gente vai ter que saber, ó, aplicar nessa fórmula. E como é a fórmula? D ao quadrado é igual a variação do x ao quadrado mais a variação dos y ao quadrado. Só é olhar os dois x e os dois y dos pontos. Que neste caso, quem são os x? 1 e 5. Quem são os y? 2 e 5. Então nem precisava do desenho. Só foi para entender que é diagonal. O que eu iria fazer? No lugar do x, 1 e 5. Então aqui 5 menos 1. No lugar dos y, que é 2 e 5, vai ficar 5 menos 2. Daqui para baixo, conta de sexto ano. Resolve, dá 4. Resolve, dá 3. Eleva ao quadrado como potência. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Soma, que dá 25. Só resta agora jogar esse quadrado para lá como raiz quadrada de 25, que é 5. Certo? Conteúdo dado de distância de 2 pontos. E agora a gente já sabia desde a aula passada, verticalmente e horizontalmente. E agora a gente sabe o quê? Diagonalmente. Eu só vou fazer mais um para a gente encerrar. Certo? Então, vem comigo no último exemplo. Vamos lá, hein? Ó, voltamos com esse exemplo número 1, tá? Ele quer saber o seguinte: determina a distância dos pontos em cada item. Na letra A, tá dado 2 pontos, ó. Precisa de desenho? Olha se o x ou o y é igual. O x é igual o em 1 nos 2 pontos. Então o que é que eu vou fazer? Vou lá no y e faço um menos o outro. 8 menos 3. Então a distância aqui, ó. 8 menos 3, 5.
Beleza? Vamos agora para o de baixo. De baixo é diferente. Tá vendo que os x e os y são diferentes? Nenhum é igual. Então o que é que eu vou ter que fazer? Aplicar naquela fórmula que diz assim, ó. D ao quadrado é igual a variação do x ao quadrado mais a variação dos y ao quadrado. Vou pegar agora os numerozinhos, as coordenadas dos pontos e vou aplicar na minha fórmula. E vai ficar d ao quadrado é igual... Quem são os x? 3 e 11. Então, eu vou fazer 11 menos 3. Ao quadrado, não esqueçam disso. Quem é a variação dos y? Os y é 2 e 8. Eu vou fazer 8 menos 2. Ao quadrado. Faço a subtração. Elevo agora como potência 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então vai ficar d ao quadrado igual a 64 mais 36, que dá 100, essa soma. Trazer para cá. D ao quadrado igual a 100. Lembra que eu fiz com esse quadradinho? Trouxe como raiz. É a mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 100. Qual é o número que ele vezes ele vai dar 100? 10. Então a distância desses dois pontos aqui é 10, sem nem saber como é que esses dois pontos se posicionam no plano cartesiano. Só por essa formulazinha já determina a distância. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, na próxima aula a gente vai fazer uma reunião do Meet, tá? Para a gente responder algumas questões e a gente tirar as dúvidas do assunto, tá? Então até lá, pessoal. Tchauzinho!